minha verdade é tão frágil, ela está presa só num versículozinho, se esse versículozinho perder, puf, acabou a minha verdade. E agora como é que vai ser? Não. Com a Brit Hadashah, o Eterno cerca ela de todos os lados. Ele confirma. Então, não só o que está escrito é válido, mas ele tem o testemunho até dos inimigos de Yeshua. De historiadores antigos, mais de 10 historiadores relataram ele. Plínio Jovem, Tácito, Suetônio, todos esses historiadores antigos relataram que Yeshua veio, morreu, ressuscitou dos mortos, os seus seguidores estavam por aí se espalhando, eles eram até tratados como pestes. Plínio Jovem relatava a serviço dos imperadores romanos, que estava sendo um problema, que os seguidores de Yeshua, ou seja, só dele relatar que os seguidores de Yeshua estavam se espalhando, ele prova que Yeshua existiu, e ele prova que ele tinha seguidores. Até os inimigos combatiam. O mais importante de todos era um judeu, chamado Flávio Josefo, que escreveu vários livros, como a História dos Hebreus. Esse, então, ele fala escancaradamente. Houve um homem, se é que podemos dizer que ele era um homem, que veio entre nós, e que ele era o Messias, e que fez muitos feitos, muitos milagres, e os seus seguidores andavam após ele, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e aqueles que estavam com ele até hoje o seguem. Esse é, resumidamente, o relato de Flávio Josefo. Alguém que não era um seguidor de Yeshua diretamente, que estava trabalhando junto com Vespasiano, na casa de Vespasiano, que era imperador. Ele dá um testemunho de toda a história que é relatada na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Então, mesmo que tivessem apagado da história o Novo Testamento, o testemunho dos inimigos já provava que tudo que lá está escrito era verdadeiro. Então, em relação a isso, podem ter certeza absoluta de que tudo que está ali é verdadeiro. E a ressurreição de Yeshua é o fato mais bem documentado da história da humanidade, com um grau de detalhes enorme. E é por isso que tantos anti-Yeshua atacam tanto a ressurreição do Mashiach. Por quê? Como diria o Rabino Shaul, porque se provassem que ele não ressuscitou, seria vã a nossa pregação, e vã significa vazia, não faria o menor sentido, e cada um de nós estaria nos próprios pecados. Por isso que atacam tanto a ressurreição. Eles tentam ocultar os fatos da história, dizendo, era tudo texto escrito por seguidores de Yeshua. Não, a maioria dos textos não era de seguidores de Yeshua. Os que relatam que Yeshua veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, isso está presente até na literatura dos inimigos de Yeshua. Eles também falam, puxa, nós estamos tendo problema com aquele cara, que ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Entendeu? Então isso nos dá uma salvaguarda, uma base de corroboração, de confirmação, que é externa aos escritos do Novo Testamento. Isso tira todo o aspecto de tendenciosidade. E mais, os escritos da Brit Hadashah estão dentro de um período de poucos anos, 20, 30 anos após a morte de Yeshua. Por que não escreveram antes? Porque não era como hoje em dia. Hoje em dia todo mundo tem acesso à escrita e leitura. Antigamente esse era o trabalho dos escribas. Pouquíssimas pessoas. Cerca de 1% da população tinham acesso à escrita e leitura. E era tudo preservado através de tradições orais. E muitas coisas preservadas através de cânticos. É muito fácil você esquecer um texto, mas muito difícil você esquecer uma música. A música você lembra, ela fica ecoando na tua cabeça, você lembra a música. E assim se preservou muita coisa dos escritos iniciais da Brit Hadashah. Porque a maioria dos seguidores de Yeshua, eles não tinham acesso à leitura e nem à escrita. Porque isso era uma coisa caríssima na época. Até hoje um Sefer Torah Kasher vale algumas dezenas de milhares de reais. E também era naquela época. Porque você tinha que fazer todo um trabalho de curtir o couro do pergaminho, de couro de cordeiro, né, deixar aquilo feito com um material resistente ao tempo para que você pudesse escrever, não podia ter erros no manuscrito, entendeu? E aquilo sim ficava preservado. Some-se a isso o período que era, porque quando os seguidores de Yeshua começaram a divulgar a palavra, isso então começou a afrontar o próprio Império Romano. Naquela época, o César, ele se avocava o título de Deus. E quando as pessoas não se submetiam e diziam que César era Deus e vamos nos dobrar diante dele, e falavam, não, o Eterno está através de Yeshua. Ele que fala, o Eterno é nosso Deus. E ficavam com Yeshua, o que César fazia?
Manda ele para as arenas. Manda eles serem devorados por leões. Manda eles serem queimados vivos. Era tão terrível a perseguição que eles faziam, os seguidores de Yeshua do primeiro século, e esses não abriam mão. Ele falava, você quer ser morto, queimado, ou você quer dizer que César é Deus? Ele, não. O Eterno é um, e o seu Messias é Yeshua. Ponto final. Ah, é? E naquela época, como não tinha luz elétrica, sabe o que eles faziam para iluminar a rua? Que interessante. Botavam os seguidores de Yeshua, amarrados nos postes, tacavam fogo. Esse era o poste de luz da época do Império Romano. Uma perseguição atroz. Então você vê que a maior prova de quem é que está falando a verdade, que a verdade é sempre perseguida. O mal tem interesse em que a mentira perpetue. E ele trata muito bem, cheio de regalias, os mentirosos. Mas a verdade, ela é perseguida, e o próprio testemunho dos seguidores de Yeshua, ele nos mostra que eles estavam dispostos a morrer por essa verdade de que Yeshua morreu, ressuscitou, e ele é o nosso instrumento de salvação para termos a vida eterna. Ninguém morreria conscientemente por uma mentira. Vamos supor, você sabe que uma coisa é mentira, e alguém bota a faca na tua cabeça e fala assim, eu vou cortar a tua cabeça fora. E você sabe que aquilo é uma mentira. Você vai falar assim, não, tudo bem, pode cortar, porque eu quero morrer mesmo e eu sei que eu vou morrer por uma mentira. Não. Ninguém é louco de fazer isso. Mas por uma verdade inegociável, que vai trazer a salvação de muitos, sabendo que você já está salvo, porque você recebeu aquela verdade, você morreria. E mais, esses seguidores de Yeshua, nesses primeiros séculos, eles, quando eram levados para as arenas, eles oravam antes, né, pais, mães, filhos, criancinhas pequenas, soltavam leões. Sabe o que eles faziam? Em vez de ficar desesperados, gritando, eles se uniam e cantavam, enquanto as bestas e as feras os devoravam e destraçalhavam. Alguém faria isso por uma mentira? Não. E mais, outra coisa que ficou muito interessante, né, sobre a ressurreição, porque ela não é só uma crendice, como eu falei, o Eterno prova a sua verdade, dando instrumentos de vários outros lados, como da arqueologia, dos historiadores do primeiro século. Tudo isso confirma a verdade da Brit Hadashah. Sobre a ressurreição, tentaram falar um monte de coisa. Não, que os soldados dormiram, e aí roubaram o corpo. Certo. Ótimo, né? Deve ter sido isso mesmo, né? Vamos ver aqui que o Plínio Jovem falava sobre como é que era o Império Romano. Se o Império Romano fosse composto por soldados displicentes, assim, estão pensando que estão falando de brasileiro, né? Mas não é brasileiro, é Império Romano. Império Romano é outra conversa, meu amigo. O Império Romano, Plínio Jovem relata os feitos de como é que era a guarda romana. As leis que imperavam entre os generais e os soldados, né? Entre essa patente militar. Uma das leis era a seguinte: se um soldado romano for pego dormindo em seu posto, ele era queimado vivo na frente da tropa para servir de exemplo. Então tá, beleza. Os guardas dormiram ali no túmulo de Yeshua, né? Tranquilo. Todo mundo queria virar churrasco no dia seguinte, não é verdade? Outra coisa que não falam. Ah, mas ali botaram uma pedra, né, que qualquer um poderia ter tirado. Aqueles 12 entraram e tiraram. Sim, uma pedra com peso de um ônibus. Segundo os historiadores, existe uma glossa marginal. O que é uma glossa marginal? É um pequeno texto escrito por um escriba na base de um dos manuscritos antigos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, que ele deu era uma tradição oral que ele tinha ouvido sobre o que aconteceu mesmo naquele dia em que a pedra foi rolada para fora do túmulo. Ela foi parar a mais de 50 metros de distância. Alguma força fez a pedra, puf, para o outro lado. Uma pedra do peso de um ônibus, que nem 20 homens empurrando conseguiam tirar. Outro, essa pedra não estava solta. Passavam em volta dela uma corda, certo? Nessa corda eles botavam argila, e nessa argila botavam uma região de um selo, em que tinha o anel de Pôncio Pilatos gravado. Então os soldados, e aquela águia, né, do Império Romano, está ali selada essa pedra.
Os soldados não estavam nem preocupados com Yeshua, não queriam nem saber quem era. Mas sobre a águia romana, os olhos deles estavam atentos. Porque se aquele lacre fosse rompido, quem estava vigiando e não cuidou, pena de morte. E quem foi pego também, quebrando aquele selo, pena de morte. Então, nota, o soldado, se dormisse no posto, era queimado vivo. E se deixasse alguém romper o selo, ele também morria. Então é claro, né, que roubaram assim, tranquilinho, o corpo de Yeshua. 12 pescadores. Não faz o menor sentido. Então é por isso que atacam tanto a ressurreição. Porque o que aconteceu ali foi um milagre gigantesco. Outras coisas que pouco são faladas sobre a ressurreição de Yeshua é o que fez os talmidim de Yeshua se espantarem quando viram que dentro daquele sarcófago não tinha mais o Messias. Porque o pessoal pensa que eram meros paninhos espalhados, né? Ele saiu, deixou os paninhos ali e foi embora. Não era assim não. Não era assim não. É relatado na Brit Hadashah que Nicodemos levou cerca de 1 talento de especiarias para poder fazer o tratamento e embalsamamento do corpo na véspera. Certo? E as mulheres também ajudaram nisso, lógico. 1 talento significa 36 quilos de especiarias, que eram untadas com betume, junto a panos. Quando esse betume, que é um óleo vegetal, misturado com as especiarias, né, que dão aquele cheiro, o aroma, que era a mirra, né, e várias coisas. Quando isso era misturado com betume, que era como se fosse uma cera meio gosmenta, misturado com panos, isso virava um cimento, um casulo de borboleta. Quando os talmidim de Yeshua entram no túmulo e vem esse casulo vazio, não é simplesmente roubaram o corpo, né? Eles viram esse invólucro vazio. Como que alguém sai de um negócio desse? Como é que cada um de nós sairia? Mesmo que estivesse vivo lá dentro. Por isso é que diz na Brit Hadashah que eles viram e creram. Não, viram e creram. É diferente alguém simplesmente entrar no túmulo de Yeshua e visse, o túmulo está vazio, tem só uns paninhos soltos ali. Poderia ver, realmente podem ter roubado o corpo, podem ter feito isso, podem ter feito aquilo. Mas o que eles viram e creram é como alguém sai de dentro de um casulo dessa mortalha. Então, quando você vai juntando os fatos que os historiadores relatam sobre a ressurreição, é inegociável. Não pode ter feito uma ação humana ali. É sobrenatural demais. Não teria como acontecer. Certo? E outra coisa que foi um argumento muito forte. Após a morte de Yeshua, os seus talmidim estavam completamente desanimados. Yeshua morreu, cada um, Kefa voltou para pescar, cada um foi fazer o que estava fazendo, puxa, perdemos, já era, acabou. De repente, literalmente de um dia para o outro, todos voltam renovados e dispostos a morrer por essa fé. E começam a pregar essa mensagem com ousadia e intrepidez. O que aconteceu? Uma ilusão coletiva? Eles devem ter comido todos juntos o mesmo cogumelo, tiveram todos juntos a mesma alucinação? Não. Eles viram uma Mashiach ressurreto. É a única explicação. Porque nenhuma outra justificaria isso. Então, o interessante da ressurreição é que quando você vai conectando todos esses fatos, não só o que está escrito na Brit Hadashah, mas principalmente o apoio que vem da arqueologia, dos historiadores antigos, né? Por exemplo, eu citei ontem, vou citar novamente, o que aconteceu com o Júlio Africano e o Flegão. Eles estavam cobrindo uma maratona na Grécia, milhares de quilômetros de distância de Jerusalém. E quando era por volta dessa hora nona, que houve trevas na terra depois da ressurreição de Yeshua, certo? Eles viram trevas na Grécia. O céu inteiro se fez trevas. E relataram isso. Eles nem sabiam de Yeshua, mas estavam relatando. Aqui na Grécia, no ano tal, não sei o que, está tendo trevas no meio do dia. Não é eclipse, não é isso, não é aquilo. Trevas. Houve também um grande terremoto nesse dia que Yeshua ressuscita e que ele morre no madeiro. E quando há esse terremoto, quebra-se o lintel do templo. O lintel era onde perdurava o véu do templo que separava do Santo dos Santos.
E os historiadores, como Flávio José, novamente descrevem como é que era essa cortina do templo. Né? Bem simples de tirar e alguém quebrar, né? Deve ter sido. Deveria ser uma cortina simples assim, né? Essa cortina tinha 1 palmo de espessura. E era de um tamanho tal que precisava de quase 300 sacerdotes para movê-la. 300. Era uma coisa colossal essa cortina, que separava a Arca da Aliança do centro do... Essa cortina é que foi rasgada de cima a baixo, com esse terremoto. Esse lintel era um bloco de rocha, provavelmente granito, no qual essa cortina ficava pendurada. E isso foi quebrado de cima a baixo. Tanto a pedra quanto o véu. Relatado por historiadores. Né? E também o Sanhedrin que ficava ali no Beit HaMikdash, o lugar onde eles ficavam foi destruído por esse terremoto do dia da ressurreição de Yeshua. E por causa disso, os historiadores relatam que eles tiveram que se mudar para uma região que era chamada de Casa do Comércio. Olha, eles estavam negociando fé, só queriam saber de grana. Tudo bem, vocês não têm mais autoridade divina. E vai para a Casa do Comércio, vai tratar de dinheiro. Até isso o Eterno cuidou de fazer com ele. Aquele Sanhedrin perdeu toda a sua autoridade a partir da morte de Yeshua. Foi a última sentença capital registrada, a última pena de morte que eles registraram. Depois disso, acabou o Sanhedrin, acabou o templo, acabou tudo. E o Eterno mudou a forma de sacerdócio. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que tanto o Novo Testamento está dizendo a verdade, quanto, né, porque é aquilo que a gente falou, como é que são os tipos de erro do Novo Testamento? Palavras que são trocadas de lugar, vírgulas fora de lugar, vírgulas não, é acentos, coisas assim, né? Frases duplicadas, mas nada aqui afete a semântica. Semântica, então, é a significação. É como aquele exemplo que eu dei do João. João foi à festa, João estava na festa, João foi na festa. Qual dos três está certo? Isso não é motivo de dizer que tem 66% de erro, porque um está certo e os outros estariam errados ou com pequenos erros. Mas isso mostra que, semanticamente, a mensagem dos três manuscritos é 100% correta. Porque uma concorda com a outra. Existe um grupo de manuscritos chamado Texto Receptus, que ficou confinado em Bizâncio no século IX. É a mesma leitura da King James Version, é a mesma leitura do João Ferreira de Almeida. Todas essas vieram do século IX. Nessas tem um dedinhozinho de Roma. Botaram coisas sobre Trindade, que Yeshua nunca falou. Por exemplo, aquele versículo, né, de Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você pergunta, então por que no livro de Atos ninguém nunca batizou ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e só batizavam em nome de Yeshua? Porque simplesmente aquele versículo nunca existiu nos originais. E os originais que tinham o versículo certo foram confiscados e destruídos. Só restando os manuscritos pós-nicenos, depois do Concílio de Nicéia. Certo? Queima da Biblioteca de Alexandria, teve muita destruição de manuscritos, principalmente porque essa fé era perseguida no início. Antes de Constantino assumir a religião e falar, não, isso agora é a religião oficial do Império Romano. Antes disso, havia uma perseguição atroz. Nero incendiou Roma, botou culpa nos seguidores de Yeshua. Eles é que incendiaram Roma. E aí começou a perseguição. Né? Então, o que acontece? Os principais manuscritos foram destruídos, mas nós temos leitura, até do que eles chamam dos pais da igreja, né? O Eusébio de Cesareia, que ele cita esse mesmo versículo de Mateus 28, 19, e ele por todo o mundo, batizando-os e imergindo-os em meu nome. Isso concorda com a leitura paralela que está no livro de Lucas, capítulo 43, 24, que Lucas fala para ir fazer discípulos no nome dele. E mais, é o que a gente estava comentando ontem, né? Quando a pessoa fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nome que está sendo evocado aí? Pai é nome? Não. Filho é nome? Espírito Santo é nome? Você assinaria um cheque seu escrito filho? Ou escrito pai? Não. Porque a imersão era uma titularidade, precisava do nome. E o Rabino Shaul confirma isso de uma forma maravilhosa. Que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. É um nome.
Por quê? Porque Ele nos comprou. Se Ele nos comprou, nós somos posse dEle. Se nós somos posse dEle, é o nome dEle que tem que assinar. Pertence a mim, pertence a Yeshua. Entendeu? Então Roma quis mudar isso, né, para criar em si mesmo uma nova doutrina. Certo? Uma nova forma do judaísmo messiânico que eles chamaram de cristianismo. Teve muitas dessas alterações no início. E Roma, então, começou um trabalho de, primeiro, destruir a fé dos hebreus. A primeira coisa que tentaram destruir foi o Shabat. Tira o Shabat e bota o domingo. Por quê? O domingo, para Roma, era um dia de adoração a um deus pagão, chamado Sol Invictus. Constantino, ele era o pontífex, ele era o sumo sacerdote desse deus Sol Invictus. Tanto é que no inglês, como é que é chamado o domingo até hoje? Sunday, dia do sol. E Constantino, no Edito de Constantino, do ano 312, que todos possam adorar no venerável dia do sol, não mais no sábado. E o Eterno, de capa a capa na Torá, manda guardar o Shabat. Está até dentro dos 10 mandamentos. Entendeu? Outra coisa que falaram, outra doutrina de Roma, foi que a lei acabou. Ah, a lei acabou? Então amar ao próximo como a ti mesmo acabou, honrar pai e mãe acabou, não matar acabou, pode matar à vontade, não é isso? Não, a lei não acabou. E mais, Yeshua fala que enquanto houvesse céu e terra, até que o céu e a terra passem, nenhum yud, nenhum traço da lei cairia. O céu está aí, a terra continua, a Torá está valendo. Então Roma tentou usurpar, criando uma nova forma de religião, baseada na verdade, mas torcendo a verdade, por um lado, certo? Para angariar seguidores. No fundo, eles queriam o reino da terra mesmo, né? Construir um império muito rico, que dominaria. Ele é anterior à Torá, ele é desde o Éden. Né? Então, é algo que já está com o povo judeu desde sempre. Né? Então, foram essas atitudes que Roma fez para tentar transformar uma nova religião. E a partir do credo de Atanásio, esse é assustador. Esse é assustador. Porque ele fala que nós somos uma única igreja católica romana e cremos num só Deus, manifesto em 3 pessoas, da mesma substância, coiguais, coeternos, Deus de Deus, não sei o quê. Uma coisa que Yeshua nunca falou de si mesmo. Eles transformam o Ruach HaKodesh, que é o Espírito do Eterno, numa terceira pessoa. E a profecia de Joel é clara. Joel fala, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, diz o Eterno, sobre toda a carne. Isso se cumpriu em Shavuot. Né? Então, o que acontece? Obrigado. Né? Isso nunca mudou. É o Espírito do mesmo Eterno. É o mesmo Espírito que ungiu Yeshua de forma plena. E é esse Espírito que falava através da boca de Yeshua. Por isso que quando Yeshua falava e dava as suas instruções, era o Eterno falando através da sua boca. Mas ele próprio, Yeshua, não era o Eterno. Ele era o mediador. Como a palavra latina fala, ele era o médium. Ele era o intermediário. E o Rabino Shaul confirma isso. Porque para nós há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Yeshua HaMashiach, homem. Muito claro. Não existe. Então essa questão de Deus, filho da mesma substância, eles já pegaram esse conceito, não veio do judaísmo, não veio da crença bíblica. Veio dos estoicos, veio dos gregos. Percebe? O que é unção? Por que Yeshua é chamado de ungido? Porque ungido, em grego, a palavra é Christos, daí que vem Cristo. Em hebraico, a palavra é Mashiach, que significa Messias. A unção é simplesmente a capacitação de alguém para falar na autoridade daquele que o unge para fazer uma tarefa. Por isso é que Yeshua é chamado de ungido. Porque, como diz Isaías 61, do verso 1 em diante, o Espírito de Yud-Rei Vav-Rei me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Então você vê nitidamente que o Eterno unge ao seu servo, o Mashiach, para que ele vá.
e que quando ele abre a boca para falar, o Espírito que está sobre ele não é a sua própria palavra, não é da cabeça dele. E Yeshua confirma isso. O Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o Pai, que está em mim, é quem faz a obra. Então, o Espírito do Eterno, que está ungido sobre Yeshua, tomando a boca de Yeshua, fala de sua própria parte. E isso é que mostra que o Eterno tabernaculou conosco. Quando fala que o Eterno, Ele mesmo, entrará pelo portão dourado, claro que sim. Quando Yeshua monta no burrinho, né, e passa pelo portão dourado, quem é o Espírito que está sobre Yeshua? Quem é que está falando através da boca de Yeshua? O Eterno. Certo? Mas Ele mesmo, Yeshua, não é o Eterno. É como se eu pegasse aqui, fizesse uma videoconferência com a minha mãe e quisesse mostrar aqui. Certo? Para vocês. Né? Oi, minha mãe, olha aqui, o pessoal aqui, está aqui, olha lá, vamos cumprimentar todo mundo, oi, que legal. Então, minha mãe está aqui falando com vocês. Aí vocês veem, quem é que está falando aqui? Minha mãe. Ótimo. Mas esse telefone, esse aparelho, é parte do corpo da minha mãe? Não. Mas a minha mãe fala através dele. E vocês veem nitidamente quem é que está falando do outro lado. Mas o aparelho não faz parte do corpo da minha mãe. Então é muito interessante e importante nós sabermos como é que funciona o processo de uma unção, de que é o derramar de Espírito sobre alguém, capacitar essa pessoa, tanto em autoridade, uma delegação divina, para que ele tenha autoridade de, em nome do Eterno, fazer toda a obra que o Eterno faria na terra, como perdoar pecados. Quem perdoa pecados é Deus. Ah, Yeshua perdoa pecados, logo ele é Deus. Não. Isso significa que Deus, através de Yeshua, está perdoando pecados ele mesmo. Mas que Yeshua é o seu canal, é o seu mediador. Anjo, antes que a gente pense assim, que é só mais um ser criado, que o anjo é um ser criado. Mas angelos em grego e malar em hebraico significa mensageiro. Pode se referir a uma classe angélica de fato, mas pode se referir somente a um mensageiro. E esse mensageiro do Eterno é o Mashiach. E que ele, por que ele não perdoará? Porque quem vai estar falando através dele é o Espírito do Eterno. E nós temos várias passagens no Novo Testamento que confirmam isso. Filipe chega, o discípulo, chega para Yeshua e fala: Senhor, mostra-nos o Pai, o que me basta. Aí, qual é a resposta de Yeshua? Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você ainda pergunta quem é o Pai? Quem vem a mim vê o Pai. Quem é que estava falando com Filipe? O Eterno. Direto, através de Yeshua. Ah, mas significa que Yeshua é Deus? Não. Significa que ele é o canal. Da mesma forma, essa questão da unção é muito importante. Né? Que o Eterno derramou do seu Espírito sobre Moisés e disse para Moisés: você é Deus sobre Faraó e Arão será o teu profeta. Ah, então Moisés faz parte da Trindade? Não. Significa que o Espírito do Eterno estava falando através da boca de Moisés. Mas como Moisés era gado, precisava de um profeta, que era Arão. E aí complica mais ainda para a Trindade a questão do Apocalipse 4 e 5, que fala que diante do trono de Deus estavam os 7 Espíritos de Deus. 7? Ih, agora vai somar, vai ficar 10 aí agora, né? Porque 3 já tinha. Sabe? As pessoas não têm a visão judaica para entender que esses 7 Espíritos de Deus que falam, as Sefirot, que são os atributos do próprio Eterno. Amém. E que ele se manifesta dessa forma. Né? Então, é preciso voltar à visão judaica original para entender o fenômeno todo. Isso diminui Yeshua? De forma alguma. Porque ele é aquele que é antes da criação. Ele não é mais um anjo, ele não é mais um querubim, ele não é mais um profeta. Ele é aquele que estava com o Eterno antes de tudo. Amém. Antes de todos os seres virem à existência. E todos os seres vieram à existência através dele. Mas ele, através de sua palavra, o Eterno, né? Por isso que o Eterno fala: ah, mas está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está vendo? Então estava ali a Trindade. Então é claro que não. Deus assiste, ou seja, ele está ali presente na congregação dos Elohim. Ah, então esses Elohim também são parte da Trindade? Não. E continua: no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Olha isso. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei a justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito, socorrei o fraco e o necessitado, tirai das mãos dos ímpios,
Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis. Segundo alguns rabinos, isso está falando do que o Eterno fez quando estava reunido com os Bnei Elohim, com os filhos do Altíssimo, né, com os filhos de Deus, que eram os anjos que caíram. Né? Eles tinham uma tarefa, eles eram chamados de deuses, e tanto é que muitos deles visitaram povos e nações e se venderam como deuses. Por isso que acontece no Egito, Deus Sol, o fulano. Nos nórdicos, aqueles, né, a gente que não menciona o nome de nenhum desses deuses nórdicos. Em todas as culturas, você vê deuses. Deuses. Eles eram deuses? Sim, eram. Mas eles eram o Eterno? Não, não eram. Eles eram esses seres muito poderosos, todos eles eram chamados de Elohim. Todos aqueles, da parte de Deus, né? Todos aqueles que recebiam o Espírito de Deus diretamente para fazer uma obra, uma capacitação, eles eram chamados de Elohim, de deuses. Mas o Elohim, nesse caso específico, ele está falando de uma classe de seres em quem o Eterno fala abertamente através dos lábios. Por que o pecado dos anjos não será perdoado? Porque eles eram Elohim, gente. Eles eram Elohim. O Eterno falava diretamente através deles. E alguém que voluntariamente peca a partir daí, não tem expiação. Porque ele conhece o Eterno face a face. O Eterno fala através deles. Entendeu? Por isso é que Yeshua morreu pelos homens. Mas os anjos, não. E por isso que o Eterno fala, vocês não fizeram isso, essas mitzvot que eu mandei, vocês cuidarem dos seres humanos, das pessoas. Todavia, então, como homens, vocês morrerão. Então aqui deixa claro que alguns outros comentaristas dizem, não, aqui não está falando de deuses nada, está falando dos poderosos de Davi, e é nessa assembleia que o Eterno estava. Não, porque eles já eram homens. Então eles não morreriam como homens. Está falando de outros seres que não eram homens. E que o castigo deles seria morrer como homens. Claro aqui no Salmo. Né? Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Então, o Salmo 82 deixa claro que Elohim não se refere somente ao Eterno. Mas o próprio Yeshua, quando ele estava dizendo que ele era o filho, ele teve uma discussão com os fariseus, porque eles queriam apedrejar Yeshua, porque estava se dizendo filho de Deus. E ele falou assim, puxa, por que vocês querem me apedrejar? Por qual das minhas boas obras? Não está escrito na escritura de vocês, ou seja, no Terrilim, que vós sois deuses? Por que vocês querem me apedrejar? Por eu ser filho de Deus. Ele não falou assim, por eu ser o Deus eterno. Ele não falou isso. Ele não falou que ele era o Deus eterno. Ele falou, vocês estão querendo me apedrejar só porque eu sou filho de Deus? Também não está escrito que vocês são deuses também? Vocês são poderosos? Entendeu? Então, é muito interessante isso. A gente notar também por que Kefa, Pedro, recebeu parabéns de Yeshua. Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é profeta tal, outros dizem que é Elias, outros dizem que é fulano, ciclano, beltrano. E você, Pedro? Quem você diz que eu sou? Tu és o ungido, o Mashiach, o Cristo. Filho do Deus vivo. Amém. E Yeshua então dá parabéns para ele. Mas se fosse a questão da Trindade, Pedro poderia ter respondido. E você, Pedro, quem você diz que eu sou? Você é o Messias, o Deus vivo. Não, seria uma coisa totalmente diferente. Ele colocou Yeshua no lugar certo. E Yeshua deu parabéns, você dá certo, é isso mesmo, eu sou o filho. Mas eu não sou o próprio, eu sou o canal, eu sou o mediador. O jovem rico pergunta para Yeshua, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Yeshua já, opa, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Mas se quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele já começa daí. Ele mesmo já tira a dúvida. Por isso que eu falo, querem saber quem Yeshua é? Perguntem para ele. Ele fala, como é que nós devemos orar? Quando orar, entre no seu quarto, de forma privada, e o Pai te responderá publicamente. Porque o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas se ele fosse o próprio Deus que a Trindade prega,
Ele falava assim, Senhor, como devemos adorar o Pai? Não, adorar o Pai não, adorar a mim. Né? Quando você for para o seu quarto, ore de forma silenciosa, que eu... Né? Ele apontaria só para ele. Não. E para mim, o verso que mostrou muito claramente isso é Apocalipse 3:12. Ali acabou. Porque muitos falavam o seguinte, não, Yeshua só falou que ele era menor do que o Pai, porque ele estava aqui na fraqueza, em kenosis, né, em esvaziamento, ele estava aqui na fraqueza da carne, e por ele estar na fraqueza da carne, e é lógico que ele não poderia ser tão poderoso quanto o próprio Eterno, né? Então ele se esvaziou da sua divindade, por isso que ele chamou o Eterno de maior que ele. Ótimo. Em Apocalipse 3:12, Yeshua já está ressuscitado, já subiu aos céus, ele resplandece com o fulgor de 7 sóis, uma luz incrível, teoricamente já estaria no seu estado trinitariano original, né, de ser um com o Pai. Né? E o que Yeshua fala ali? Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ué, Yeshua ressuscitado serve a um Deus? Serve a um Deus. É por isso que ele é nosso sumo sacerdote eternamente. Um sumo sacerdote, ele oferece sacrifícios e expiações em favor do povo diante do Deus a quem ele serve. Esse é o papel de um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote não oferece cultos, expiações e libações diante de si mesmo, para si mesmo. Seria uma loucura. O sumo sacerdote, ele faz expiações diante do Deus que ele serve. E é por isso que Yeshua é chamado de nosso sumo sacerdote eternamente. Porque ele, com uma só oblação, santificou para sempre aqueles que estão no processo. Então Roma colocou isso a partir do surgimento do cristianismo histórico após o Concílio de Nicéia. E a coisa foi tão severa, e a gente vê aí que tem a mão das trevas, quando acontece o seguinte, que de toda aquela perseguição que houve nos 4 séculos anteriores, aos seguidores de Yeshua, que mandavam para as arenas serem dilacerados pelas feras, ou que mandavam ser queimados vivos como postes de luz, tudo isso que Roma fez foi pequenininho, perto do que os cristãos trinitarianos fizeram com aqueles que não acreditavam na Trindade. Após esse concílio, morreram mais servos de Yeshua na luta de cristão contra cristão do que toda a perseguição que Roma fez. Então aí a gente vê que tem um dedinho que não é do bem. Aquele que diz que segue Yeshua, o próprio Yeshua que manda da outra face, e que todos seriam conhecidos pelo amor, né? E que se o teu inimigo te chamar para andar uma milha, vai com ele 2, ore pelo teu inimigo, né? Esse mesmo Yeshua que falou isso, seria o mesmo Yeshua que fez a perseguição da Inquisição Católica Romana, que queimava viva as pessoas, dilacerava, serrava no meio, com os piores tipos de tortura mais planejados. O Eterno faria isso. O Deus amoroso, misericordioso, teria requintes de crueldade para bolar um instrumento de tortura, para torturar com o pior tipo de dor possível um ser humano? Ou seria o braço do próprio Satã? O problema foi que, a partir de Roma, eles criaram um sistema. Criaram o sistema. E a gente, ou as pessoas, vivem debaixo desse sistema. Exato. Né? Então a gente tem que quebrar esse sistema. Sim, esse é o ponto. Porque esse movimento de todo de Techuvá que nós estamos fazendo, as raízes hebraicas da fé, é para mostrar que o cristianismo deveria ter sido não tem nada a ver com o que Roma fez a partir do século IV. Mas retornar à fé que Yeshua e os seus discípulos tinham no início. Todos eles eram judeus, todos eles adoravam o Eterno como único Deus verdadeiro, todos eles guardavam os mandamentos de Deus, todos eles tinham a Torá, respeitavam a Torá, e todos eles tinham o testemunho de Yeshua como seu mediador. Né? Na verdade, Paulo, em 2 Tessalonicenses, diz que aquele anti-Messias, ele é chamado de o Anomos, o desprezador da lei. O que caracterizaria ele seria exatamente isso, de desprezar a Torá do Eterno. Aquele então que diz que a lei acabou, é o pregador do anti-Mashiach. Porque ele está falando algo que Yeshua não disse. Yeshua disse que não, a lei não acabou. E Yeshua vai além.
até que o céu e a terra passem, até que o céu e a terra passem, nenhum iud, nenhum traço da lei seria caído. E aquele que guardar esses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será considerado grande no reino dos céus. Mas todo aquele que violar, mesmo que um dos menores mandamentos, e também ensinar aos homens a violar, será considerado menor no reino dos céus. Essas palavras não foi o Papa, foi o próprio Yeshua que disse. Então o próprio Yeshua está dizendo que a Torá não acabou, nem ia acabar enquanto houvesse céu e terra. E o céu e a terra continuam aí. Então, você vê que houve toda uma tendenciosidade de criar-se um sistema para anular a fé judaica, tirar o povo de Israel de circulação. Com isso fizeram uma coisa que eu chamo uma covardia e uma falsidade ideológica sem tamanho, que é botar toda a culpa nos judeus. Os judeus mataram Jesus. Né? Então agora vamos perseguir e matar os judeus. Tá certo isso? Vamos ver. Vamos fazer uma comparação. Essa comparação eu gosto muito dela. Eu citei ela algumas vezes. Imagine que o presidente Donald Trump fosse visitar o Rio de Janeiro, minha terra. E lá tem uma facção criminosa, chamada Comando Vermelho. Essa facção, que não gostava do Trump, decide então assassinar o Trump. E consegue. Matam o Trump. Aí imagina as manchetes de todos os jornais do mundo no dia seguinte. Os brasileiros mataram Donald Trump. É verdade? Não. É uma verdadezinha torcida. Malandra. Ruim. Porque é verdade que os brasileiros mataram Donald Trump. Porque o Comando Vermelho era composto de brasileiros. Mas isso representa os 200 milhões de brasileiros? Não. Representa uma minoriazinha desse tamanhinho de pessoas ensandecidas, loucas, que fizeram esse ato bárbaro. Da mesma forma, o que aconteceu com a morte de Yeshua, os fariseus eram um grupo maravilhoso, de sábios. Nem todos eram como aqueles fariseus citados na Bíblia, no Novo Testamento. Mas aquilo era uma liderança corrompida de cerca de 150 pessoas, num universo de 6.000 fariseus e num universo de 2 milhões de judeus do primeiro século. Dessa galera toda, aquela besteira que aqueles fariseus que odiavam Yeshua fizeram e mandaram matar ele, essa culpa caiu sobre todo o povo judeu. Se esquecem, inclusive, que se os judeus são inimigos de Yeshua, então o que os apóstolos são? Todos eles são judeus. Né? Todos eles são judeus. Então, é isso que é muito importante que as pessoas saibam, que todos aqueles, e mais, as primeiras congregações que levavam o Novo Testamento adiante, todas elas eram de origem judaica, durante as 15 primeiras gerações. A cada 40 anos, uma geração. Todas as lideranças eram judaicas. O judaísmo messiânico, ele era, sim, o representante legítimo da mensagem de Yeshua. Então, só para resumir, o Novo Testamento é totalmente digno de confiança. A margem de erro não é essa loucura que falam, que tem não sei quantos por cento de erro, mas segundo os grandes eruditos é de 0,5%. E o segundo, a ressurreição de Yeshua é o fato mais bem atestado da história da humanidade. É um fato da história. Não é só um conto que está dentro de um livro religioso perdido. Não. É um fato que mudou a história da humanidade, porque nenhum outro homem antes de Yeshua fez isso dessa forma. É o mesmo tipo de ataque que você vê. Aí começa você então a ter entendimento de que é uma arquitetação maligna, espiritual, maligna, dessas potestades espirituais. O Rabino Shaul fala que nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Então são esses seres, aqueles que caíram, que insuflam esse ódio contra Yeshua. Tanto no grupo judaico ortodoxo, quanto no antigo, porque agora, graças a Deus, o cristianismo está mudando muito. Já está um cristianismo que ama Israel, já está um cristianismo que está mais com o coração de Yeshua, aquela mente de inquisidor acabou há séculos. Né? Já está havendo essa mudança, graças ao Eterno, o cristianismo acordou para a verdade. E estão abrindo mão da mentira, porque viram que aquela mentira criada por Roma
destruiu o povo de Deus em grande escala. Você vê que teve um Papa que foi tirado às pressas, que foi o Bento XVI. Porque um dos atos do Bento XVI foi pedir perdão para Israel pelo que a Inquisição tinha feito. Olha só. Ele primeiro a reconhecer publicamente. E aí começou-se então os laços da Igreja Católica de volta para Israel. Aquele antissemitismo acabou. Aquele ódio injustificado contra o povo judeu. E não só os católicos, mas os cristãos protestantes hoje, em sua vasta maioria, amam Israel, estão copiando as festas bíblicas, estão começando, Baruch Hashem por isso. Está sendo destruída a muralha de separação que havia no meio. E as pessoas estão voltando à fé original no Messias, à fé judaica. Então, gente, o que eu fiz questão de trazer também essas palavras aqui, é que essas verdades, que vocês possam levar adiante também, mostrar às pessoas a salvação em Yeshua, que ele é o Messias, não há a menor dúvida quanto a isso. Se a pessoa tem dúvida de que ele pode ou não ser o Messias, estude mais a fundo, que a verdade sempre se mostra, e há documentação de sobra que prova tudo o que se fala sobre Yeshua, corroborando que é verdadeiro. Ele é o nosso único caminho, nossa única porta, e é aquele diante de quem todo joelho se dobra. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.